Olá, controladores lógico programável, aula 20. Vamos falar um pouquinho sobre relógio de tempo real. Então, o RTC, Real Time Clock, o relógio de tempo real, é usado como base de referência de data horária. Então, quando a gente precisa fazer alguma aplicação que precisa estar em sincronia aí com o tempo real, o nosso tempo, vamos dizer assim, a gente utiliza essa função. Então, o CLP vai utilizar o relógio interno dele, que deve ser setado, obviamente, sincronizado com o tempo correspondente para que ele atue nos horários que a gente queira. Então, a família Click tem essa possibilidade. Tá? Então, ele está aí, no visor dele aparece lá a data estipulada, o horário, o dia da semana, enfim, além de outras informações. O relógio, então, no tempo real aí, dessa família aí, ele apresenta um certo erro, então se tiver a temperatura maior que 25 graus, ele pode ter aí um erro aí de mais ou menos 3 segundos por dia. Então, e abaixo de 20 graus Celsius aí, mais ou menos aí, e menos 20 graus Celsius e acima de 50 graus Celsius, ele pode acarretar num erro aí diário aí de 6 segundos, tanto para mais, tanto para menos. Então é um relógio assim que, ok, legal, dá para fazer algumas aplicações, mas se eu precisar de precisão, talvez não seja tão indicado. Então, essa família de CLPs aí tem 31 instruções de RTC, e cada uma pode operar em 5 modos. Cada instrução de comparação possui 10 parâmetros para configuração. As instruções de comparação são endereçadas pelo menu único R, então quando a gente vai chamar o relógio de tempo real, a gente chama pelo R. E as instruções de comparação irão atuar conforme o relógio de tempo real do Click 02, que pode ser ajustado através do display do Click ou pela ferramenta de programação. Isso aqui quando a gente está com o CLP físico, a gente consegue programar o tempo aqui usando as teclas ou conectando ele diretamente no computador. Então está aqui o símbolo do RTC. Então, como a maioria das outras funções, no modo 1 aí nada mais é do que um marcador, uma posição de memória, então ele não trabalha como o relógio de tempo real, nada mais como uma posição de memória, vamos dizer assim. No modo 1, o relógio aí ele vai acionar aí os contatos de saída em todos os dias da faixa programada. Então, o tempo de acionamento também é programável, escolhendo os horários em que a saída será ligada. Então, aqui fica aparecendo aqui o nosso horário. Então, o número 1 aqui é o RTC escolhido, o 2 aqui é qual modo que ele vai operar, o 3 qual que é o horário atual sincronizado com o relógio, o 4 aqui o dia da semana do início da operação, o 5 aqui o dia final da operação, e o horário aí que ele vai ligar e desligar. Então ele vai ligando e desligando aqui diariamente. No modo 2 é intervalo semanal, então a gente escolhe aí qual a semana, o dia da semana para ligar e o dia da semana para desligar. Então o período que ele vai ficar ligado aí é uma semana no mínimo aí. Então eu posso escolher o dia, ele vai ligar na terça, e vai desligar aí no sábado, nesse exemplo aqui. E intervalo anual, por exemplo, modo 3, então ele permite um ano, eu vou escolher em que ano que ele vai ligar, um ano, um mês e um dia para ligar, e um ano e um mês para dia para ele desligar, Então alguma aplicação aí que vale a fazer, esse tempo aí de um ano, então dá para fazer essa programação também. E tem o quarto modo que aí já a gente tem um ajuste de segundos, E nesse modo eu posso operar de duas formas. Então, se o valor programado aí no campo de segundos estiver de 0 a 30, a saída ligará quando a hora e o minuto programados forem atingidos e desligará quando o valor programado no campo segundos for atingido. Então, nesse exemplo aqui, foi ligado aí entre as 8h20, 8 horas da manhã, 8h20, e do sábado, e vai ficar ligado aí por 20 segundos, Então ele foi o campo aí dos segundos que for abaixo de 30 segundos, ele vai ficar marcado aí, vai ligar por 20 segundos,
Tá? Já nessa outra, né, se a programação dos segundos for maior que 30, né, a saída irá pulsar um ciclo de scan exatamente no tempo programado. Então aqui ele programou para as 8 horas e 20 minutos e 40 segundos. Né? Quando chegar no 40 segundos, ele vai dar um gatilho que vai dar um pulso somente. Tá? Então, essa aí é uma outra utilidade, né? Utilizando o RTC dessa família. Se tiver algum tipo de aplicação que você precise uma precisão de segundos, também é possível. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Então a vitrine de uma loja deve ser acesa das 18 horas até as 22 horas de segunda a sexta. Sábado e domingo deverá ficar acesa das 18 a 21 horas. Faça um programa CLP que atenda a esses requisitos. Né? Então, um programinha bem simples, né? Então, eu tenho 2 horários, basicamente, né? De segunda a sexta e sábado e domingo. Então, eu posso criar 2 relógios. O primeiro relógio que vai suprir aí de segunda a sexta e o segundo de sábado a domingo, por exemplo. Né? Então, de segunda a sexta, tá? Das 18 às 22 e sábado e domingo das 18 às 21 horas. Então, está aqui o nosso relógio. E para acionar as luzes, né, então preciso só de uma saída, vamos supor assim, que ligou um contactor, ligou todas as lâmpadas, por exemplo. E aqui eu faço uma lógica OR simples, né? Então, ou uma ou outro relógio, né, vai poder acionar as minhas lâmpadas, sendo que de segunda a sexta vai acionar o R1 e sábado e domingo o R2. A gente consegue simular isso aí no clique, dá para simular também. Né? Então, basicamente está aqui o meu programinha lá do exemplo, né? Então 2 relógios aqui ligado em OR e a minha saída. Tá? A gente pode simular. Então basicamente, né, para a gente fazer essa simulação, a gente vai ter que usar o tempo real, né, do nosso computador, do computador que você estiver utilizando. Né? Não vamos utilizar o exemplo, o horário do exercício, senão a gente vai ter que ficar esperando aí todo dia para ver se funciona. Né? Então não faz sentido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no relógio, né? Vamos ver qual que é a hora atual. 23h12 aqui, né? nesse vídeo que eu estou gravando. Então, eu quero de segunda a sexta, né? Das 18 às 22 horas, tá? Então, seria aqui das 18 eu colocaria aqui e aqui às 22 horas eu colocaria esse horário. Mas a gente não vai fazer isso aí para esperar, vamos simular. Então, agora no meu relógio aqui, deixa eu ver aqui novamente, né? Já é 23h13. Então, eu vou pôr aqui 23h14. Tá? E 23h15 para desligar. Tá? Então vamos rodar aqui só para mostrar aqui, né? Então tá o nosso, deixa eu ver se fica mais legal aqui. Né? Então aqui ele está 23h13. Tá? Então teoricamente aí quando der 23h14, né, a nossa saída Q1 vai ter que ligar. Aí depois de 1 minuto, né, ela vai ter que desligar. Tá? Então vamos ver o que acontece aí, vamos esperar. Infelizmente, essa programação diária aí, deu 23h14, né, acendeu a nossa lâmpada. Então, né, estaria esse 23h14 aqui nesse exemplo, né, seria às 18 horas como programado. Então, a minha vitrine nesse momento está acesa, né? Então, supondo lá que os manequins todos iluminados. Então, quando chegar a 23h15, que teoricamente é para desligar, né? O nosso 23h15 aí é as nossas 22 horas aí de segunda a sexta, né? Tá funcionando por quê? Porque também aqui hoje é sexta-feira, né? Friday, né? Ele tá como sexta-feira. Se tivesse como sábado e domingo, eu teria que ter colocado lá o segundo relógio lá de sábado e domingo para representar esse dia da semana, né? Então, vamos ver se vai funcar aí a nossa programação. Estou enrolando aqui para chegar até 23h15. Tá? De novo, né, o RTC, né, depende do horário sincronizado no CLP. Chegou 23h15. Né, então, chegou no horário que a gente mandou desligar, a nossa saída desligou. Então, o RTC é isso, Real Time Clock, né, é baseado aí em eventos de tempo real. Então, ele vai trabalhar conforme o nosso tempo registrado aqui, ele vai trabalhar. Normalmente os CLPs têm uma bateria interna, justamente para não perder horário, caso caia a energia, né? Ele não perca o horário gravado sobre ele. Tá? Então,
Basicamente é bem isso aí, bem simples também, é só a programação do relógio. Então, né, nosso exemplo aí tá bem tranquilo. Então, uma aplicação que a gente precisa de tempo real, a gente usa relógio de tempo real. E o nosso super desafio da semana, né? Então, o que eu, né, os desafios? Então, imagine um banco, né? Banco comercial, que trabalha aí do horário, né, atendimento ao público das 11 horas da manhã até as 16 da tarde, de segunda a sexta-feira. Então, nesse horário aí, a minha porta tem que estar, né, operante, deve permitir que as pessoas entrem. Tá? Contudo, ela deve travar, caso o cliente entre com algum metal no corpo, né, aquelas portas rotativas, né, com detecção de metal, e permanecer travada até o desbloqueio pelo guarda. Tá? Fora do horário comercial, ou seja, antes das 11 horas e depois das 16, né, apenas o gerente poderá destravá-la. Colocar na interface homem-máquina, né? Então, colocar lá na telinha do CLP, lá, fazer uma interface lá. Caso o banco esteja aberto, né? Banco aberto. Então, se no horário do tempo real lá estiver entre as 11 horas e 16 da tarde, né? Vai estar escrito na IHM lá, banco aberto. Fora desse horário vai estar escrito banco fechado. Ah, e se quando tiver banco aberto, né, e alguém tentar entrar e foi detectado um metal, coloque lá um sensor simulando, né, uma chave, né, e que na HM, quando esse cara for acionado, né, escreva metal detectado. E fora do horário, ou mesmo no horário lá, né, se o gerente precisar destravar ou entrar no banco, lá apareça um IHM, né, a interface homem-máquina escrita gerente, tá? De novo, vocês para simularem, obviamente, né, podem fazer aquilo que eu fiz no exemplo, né, coloquem no horário do seu computador para ver se está funcionando legal, tá certo? Então, espero ter, né, sido claro, né, e até a próxima.